E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 124. Nós vamos ler juntos esse salmo. Salmo de número 124. Vai nos falar do socorro sempre presente de Deus. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Que Deus abençoe o seu coração, que a sua mente esteja aberta agora para entender aquilo que Deus quer falar com você. Esse salmo de número 124 é um salmo de Davi. Davi, com certeza, por tudo que nós lemos na palavra de Deus, ele havia testemunhado no decorrer da sua vida o cuidado de Deus, o socorro de Deus sempre presente. Esse salmo, então, ele foi um dos muitos salmos composto por Davi para recordar os benefícios que ele tinha recebido das mãos do Senhor, para louvar a Deus, para render graças a Deus pela libertação, pelo livramento na hora difícil e na hora do perigo. Então o salmo começa com uma ênfase na gratidão nacional de toda a nação de Israel, porque ele diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ao lado do povo de Israel. E então ele vem com uma frase, conclamando todo o povo de Deus. Ele diz: ora, diga Israel, né? Ele diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e aí ele conclama Israel, diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E aí não há dificuldade aqui para a gente de entender, né, aquilo, de notar que nessa frase a gente pode imaginar que havia um exército inimigo, um exército estrangeiro tentando abater o povo de Israel. E trata-se aqui de um inimigo poderoso, que eles não podiam conter sem a ajuda de Deus. Por isso ele diz, né, 2 vezes, que se não fosse o Senhor que estivesse ao lado deles, quando o inimigo estava se levantando, né, contra eles. E nós podemos perceber aqui que Davi, ele reconhece uma intervenção da parte do Senhor na hora certa, e ele vem declarando que na hora do aperto, Deus chegou com a libertação, Deus chegou com a solução para aquele problema naquele momento. E aí ele vai fazendo uma referência poética às várias ocasiões na história, nas quais o povo estava prestes a sucumbir diante de ameaças fatais. E aí ele vai usar também metáforas, figuras, que vão sugerir uma destruição que estava em vista e que foi evitada por Deus. Como nós conhecemos a autoria do salmo, sabemos que ele é um salmo de Davi, nós podemos tentar identificar esse contexto histórico, e de acordo com alguns estudiosos, pode se tratar de algumas ocasiões, né, de algumas circunstâncias em que Davi atravessou crises diversas. E eu cito como a primeira delas, o enfrentamento a Golias. Davi era um jovem pastor de ovelhas nessa época, e ele tinha sido chamado por seu pai para levar até o campo de batalha alguns alimentos para os seus irmãos que faziam parte do exército do rei Saul, que estava ali acampado. E quando ele chega nesse acampamento, ele vê
o exército filisteu acampado ao redor, e um só homem, um gigante de nome Golias, zombando e insultando o Deus de Israel. E ele então põe fim a esse conflito e reconhece. Ele poderia ter dito nesse momento: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando o inimigo se levantou contra nós. Uma outra situação que vem à mente também dos estudiosos foi o ataque de Saul. Davi vivia fugindo do rei Saul, que sempre procurava matá-lo. E quando Saul descobriu onde Davi estava acampado, ele saiu com seu exército ao encontro de Davi. Eles estavam separados por uma montanha apenas. E quando Saul se aproximava, chegou um emissário, chegou um mensageiro avisando a Saul que lá na cidade os filisteus estavam atacando. E Saul, então, tão próximo de Davi, ele tem que retornar para a sua cidade. E Davi então pôde louvar a Deus: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quanto o inimigo se levantou contra nós. Outra situação foi o ataque dos filisteus, que está narrado ali no livro de 2 Samuel, capítulo 5. Os filisteus estavam em batalha com o exército de Israel, venceram essa batalha, mataram Saul, mataram Jonatas, e acharam que por isso, eles tinham agora domínio sobre a Palestina, e se levantaram com toda a fúria, com muita força, para destruir Israel, nesse momento em que Davi é ungido agora como o rei de Israel. Então, eu creio que os filisteus agora se lembram da derrota que eles tinham sofrido quando o gigante Golias, algum tempo atrás, tinha sido destruído com uma pedrada na testa por aquele menino que agora era o rei de Israel. Os filisteus eram homens sanguinários, homens maus, impiedosos. E o exército dos filisteus e a baixa que os israelitas tinham sofrido na guerra anterior, fazia com que nesse momento a sobrevivência do povo corresse um risco, novamente diante desse novo conflito. Davi tinha um exército treinado nessa ocasião, eles eram habilidosos no manejo nas armas, nas estratégias de guerra. Contudo, a Bíblia nos diz que Davi não confiava na sua própria força, nos seus armamentos, nas suas estratégias. Ele viu o adversário surgir contra os israelitas, chegaram bem perto, diz a palavra do Senhor, que eles sacaram seus arcos, suas flechas, mas o Senhor Deus, Ele agiu com um barulho, um alarido muito grande e poder, e destruiu mais uma vez o exército inimigo do seu povo. Então Davi declara, pode ter declarado mais uma vez: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E uma outra circunstância em que Davi também poderia ter dito isso, foi quando Absalão se levanta com um golpe de estado contra o seu pai. Absalão era filho de Davi e se revoltou contra o seu pai e queria tomar o reino para si. Então, quando Davi percebeu esse golpe que tinha sido armado, e que Salomão tinha conseguido arrebanhar um grande número de pessoas para o seu lado, ele fugiu com a sua tropa. Mas ele deixou ali presente Uzai, infiltrado no conselho de Absalão. E Absalão fica sabendo da fuga do seu pai, e ele convoca esse conselho, então, para que desse a ele alguma orientação do que ele deveria fazer naquele momento. E um dos conselheiros dele, de nome Aitofel, fala com ele: olha, sugere, vamos enviar o exército atrás de Davi, vamos matar Davi. Mas Uzai sugere: vamos aguardar um pouco, Davi está irado, Davi é um homem experimentado na guerra. E Absalão ouve então
o conselho de Uzai e aguarda, não vai atrás de Davi nesse momento, nesse exato momento. E eu creio que quando Davi soube disso, né, foi narrado esse episódio, ele poderia ter dito: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido destruídos pelo exército inimigo, que nesse momento era comandado pelo seu filho Absalão. E eu quero te dizer nessa noite que assim como Deus esteve com Davi em diversas circunstâncias da sua vida, Deus está ao nosso lado, Deus intervém na nossa história, Ele intervém ao nosso favor todos os momentos. E esse Salmo 124, aliás, do Salmo 120 ao Salmo 134, são 14 salmos, que são chamados salmos de degraus, de romagem, salmos dos peregrinos, porque eles eram cantados durante a peregrinação do povo, rumo ao templo de Jerusalém, para oferecer sacrifícios a Deus. Nós vivemos nessa terra, meus irmãos, como peregrinos, estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial, e nós podemos caminhar cantando, exaltando o Senhor nosso Deus, aleluias por isso, porque muitos livramentos o Senhor tem nos concedido, o Senhor tem agido ao nosso favor, Ele é o nosso protetor, é o nosso libertador. E o Salmo 124 nos inspira a refletirmos sobre alguns acontecimentos desse último ano que se passou, que foi um ano marcado por crise política, por crise social, crise econômica e uma crise terrível na área da saúde. Mas Davi vem nos apresentando aqui Deus como socorro, como protetor e como libertador. Então sempre é bom a gente refletir, primeiro, que o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Quantas vezes você já se viu em situação adversa? Talvez em muitos momentos durante esses últimos meses, você se sentiu fragilizado, com medo, inseguro diante das situações, diante dos problemas, mas é tempo, apesar de todas as coisas, de louvar a Deus, porque o Senhor esteve ao nosso lado, e Deus ao nosso lado faz toda a diferença. Você sabe muito bem quem são os inimigos que você teve que enfrentar. O filisteu, ele se levanta diariamente, e ele pode representar uma família que está desajustada, um marido incrédulo, alguém na família que é alcoólatra, ou um filho que está viciado em drogas, pode representar uma crise financeira, pode também representar uma perseguição no trabalho, doenças na família, falta de afeto, de amor, falta de compreensão, solidão, preocupação com os negócios, perda de alguém próprio, ou medo de perder a própria vida. E nós podemos dizer: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não daríamos conta disso tudo. E aí Davi vem usando aqui duas figuras para os prováveis, resultados, caso Deus não estivesse ao seu lado, coisas que poderiam acontecer. E ele fala aqui no versículo 3, olha: eles teriam nos engolido vivos quando a saíra se estendeu para nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa água, sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. A sensação que eu tenho, quando ele diz aqui, que eles teriam nos engolido vivos, que é aquele momento quando nós estamos numa situação em que nós sentimos a terra se abrir debaixo dos nossos pés, e a gente se sente engolido por aquele problema, por aquela dificuldade, por aquela crise que nós estamos passando. E essa situação nos remete a isso, me faz pensar isso, que em alguns momentos nós nos sentimos assim,
né, fendas são abertos, buracos são abertos debaixo dos nossos pés, e que se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós nos sentiríamos assim, como que engolidos vivos. A ira do inimigo muitas vezes é intensa contra nós. E ele usa também aqui as águas. Ele diz assim: as águas teriam transbordado sobre nós. A corrente teria passado altivamente sobre a nossa alma. Águas impetuosas teriam passado sobre nós. A figura aqui, que nos remete aqui, é de uma enchente. É de águas impetuosas nos arrastando, nos levando, tentando nos afogar. E Davi também, ele compara a força do inimigo aqui a uma forte corrente, uma corrente que está nos arrastando, nos afogando, né, nos tentando fazer as suas vítimas. Mas em meio a esse dilúvio, a essa corrente impetuosa, apareceu a mão do Senhor e o libertou. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nesses momentos em que as águas estão passando sobre nós. E tenha então o Senhor Jesus ao seu lado. Tenha o Senhor ao seu lado. As muitas águas, elas sempre se levantam. Guarda isso na sua mente, elas sempre se levantam, e nós temos a chance de vencer essas águas em nome de Jesus, tendo uma comunhão constante com Ele. Essas duas figuras, elas ilustram perigos que passamos, e é sempre bom lembrar que muitas vezes as ameaças espirituais, aquilo que se passa no nosso interior, né, pode ser muito mais perigoso, porque está ameaçando o nosso destino eterno, a nossa morada, né, o nosso tempo que nós vamos passar com o Senhor depois dessa vida aqui nessa terra. E outro ponto para reflexão aqui também, é que Deus merece ser louvado pelos livramentos. Eu fico encantada, porque aí no versículo 6, Davi já fala assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Quer dizer, bendito seja o Senhor. Ele está querendo dizer aqui, imagina a cena, um grande animal, por exemplo, um urso muito grande, né, ou um leão muito grande, muito furioso, e ele ali com uma presa no seu dente, com outro animal preso nos seus dentes. É uma imagem que chega a ser dramática, né? Quando cita esses dentes prontos para serem cravados na presa. E podemos imaginar que muitas vezes o inimigo é esse animal grande que está com os dentes afiados, tentando cravar as suas presas na nossa vida. E se você pode imaginar a agonia de ser devorado, né, por uma fera, você pode então saber como que os israelitas se sentiram diante desse inimigo que estava aqui se levantando contra eles. Quando chega a esse ponto de um animal cravar os dentes, né, afiados em um outro animal, é muito improvável que esse animal menor, ele tenha alguma chance de sobrevivência. Mas aqui Davi vai louvando a Deus, olha que coisa maravilhosa, porque o animal de presas apareceu, mas o Senhor apareceu antes, e o Senhor destruiu o inimigo primeiro. Bendito seja Deus, que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja Deus, que não tem permitido que os problemas nos destruam. Bendito seja o Senhor, que é maior do que os nossos problemas. Nós não temos o que temer, você não tem o que temer, porque Deus tem os seus olhos lá do alto e sublime trono postos, colocados sobre você aqui na terra, né? E nesse contexto, né, nesse texto aqui, nós percebemos a noção da soberania que Davi tinha de Deus. Bendito seja Deus, que tem a palavra final. É isso que ele está querendo dizer. Bendito seja Deus, que nos livra na hora que nós precisamos. E a outra figura que ele usa aqui também é: bendito seja Deus, que não nos deu por presa aos seus dentes, e bendito
a nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então, ele está lembrando aqui de uma armadilha que foi colocada. E a armadilha é colocada para pegar alguma coisa. E muitas vezes, armadilhas são armadas contra nós. Mas o salmista está dizendo: olha, nós escapamos com vida. A armadilha se rompeu, nós escapamos com vida. Improvável ou não, foi exatamente o que o Senhor fez, protegeu o seu povo de uma derrota que era iminente, que era inevitável. Foi isso que aconteceu por Deus ao estar do lado de Israel numa hora tão difícil. E esse mesmo Deus que estava do Salmo 124, que estava do lado de Davi e do povo de Israel, Ele muda o rumo da nossa história, Ele quebra os laços, Ele solta os nossos pés, Ele livra as nossas emoções, a nossa mente. O inimigo muitas vezes vem com seus laços, com as suas armadilhas, tentando aprisionar a nossa confiança em Deus, a nossa dependência de Deus, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, quebra essas armadilhas, quebra esses laços em nome de Jesus, e que a nossa alma, que a nossa vida seja livre para confiar, para depender totalmente do Senhor, para crer que há esperança para aquele que busca o Senhor. E aí ele termina o salmo maravilhosamente no versículo 8, dizendo: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele termina com uma declaração aqui de confiança em Deus. E essa confiança que não estava na sua força, nem na força do seu exército. Ele tinha fundamentos, ele tinha presenciado na história de Israel vários livramentos do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, que o Deus que fez uma vez, que livrou uma vez, que ajudou uma vez, Ele ajuda duas, Ele ajuda três, né? Ele faz novamente. E esse último verso, né? O nosso socorro está em o nome do Senhor, vem nos mostrar que fatos do passado, experiências que nós vivemos no passado, elas servem para nos dar confiança hoje, no presente, quanto ao nosso futuro. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Israel sabia que Deus havia se mostrado forte e fiel ao longo da história, no decorrer da história da nação. E eles tinham motivo para continuar confiando e dependendo do Senhor o tempo todo. E quando ele diz no nome do Senhor, ele está querendo dizer aqui que a proteção, que o amparo, que o socorro, ele vem de Deus. Está tudo debaixo da orientação do Senhor. É o poder que há no nome de Jesus. Nós não podemos fazer nada. Muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não podem nos ajudar, os médicos não podem nos ajudar, mas o nome de Jesus tem poder para nos conceder vitória. E aí, para mostrar isso, Davi escreve, né, o nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Olha que coisa maravilhosa. Ele pensa agora nesse momento: Deus é o Criador. E esse poder de ser Criador do universo, isso é testemunho de muito poder, de majestade, de soberania. Então Davi, ele pensa aqui naquele que era o portador do maior poder que existe, que é o nosso Deus. Aleluias. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele tem todo o poder. Quantas coisas Deus já fez por mim e já fez por você? De quantos males Deus já não nos livrou? De quantos perigos Deus já não nos protegeu? O nosso socorro vem do Senhor. Quando olhamos para trás, nós podemos bem dizer ao Senhor: bendito seja Deus, que sempre caminhou conosco, que sempre demonstrou o seu socorro no momento certo. Deus é bom e fiel. Deus age por nós. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus responde orações.
Deus estende as mãos sobre as nossas vidas, porque tudo está debaixo das potentes mãos do Senhor. Fica claro aqui para nós que o fato de ter Deus do lado não significa ter uma vida sem problemas. O salmista aqui, ele enfrentou muitas dificuldades, situações de risco, situações de perigo. E aquele que crê, não é? Que não vai passar por nenhum problema, está enganando a si mesmo. Aquele que crê que nunca vai adoecer, que não vai morrer, que não vai perder alguém, que não vai ter decepção, dores, e que a vida só vai lhe oferecer coisas boas, ele está enganando a si mesmo. Mas deve ficar bem guardado na nossa mente, no nosso coração, irmãos, que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus é o nosso socorro bem presente. O nosso socorro está no nome do Senhor. E é através dessas circunstâncias que Deus vai tratando o nosso caráter, que Deus vai nos ensinando a ser mais parecidos com Ele, mais espirituais, mais dependentes de Deus, mais próximos do Senhor. Nem sempre Deus vai nos livrar, nos tirando os problemas, nos tirando as ameaças e os perigos, mas certo é que Deus vai caminhar conosco nos momentos de ameaça, nos momentos de enfermidade, nos momentos de dor, de perigo, né? Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso socorro. Ah, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ah, se não fosse o Senhor, ora diga, você que está ouvindo nessa noite, ah, se não fosse o Senhor. Só Ele tem poder para te libertar, para te curar, para te libertar do pecado, para perdoar os seus pecados e transformar você numa nova criatura. E eu quero convidar você nesse momento a se levantar onde você está, clamar a Deus e dizer em voz alta: ah, se não fosse o Senhor, há muito eu teria sido destruído, mas Deus está comigo. Eu não sei o que você está passando, talvez você esteja doente nessa noite, com algum familiar seu hospitalizado, mas eu quero dizer que o socorro está em nome do Senhor. Lembre-se das promessas do Senhor e Ele vai ajudar você em todo o tempo Deus estará presente. Vamos orar? Senhor, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, porque o nosso Deus é bom, e nós fazemos menção do Teu nome nesta noite. Não confiamos na nossa sabedoria, não confiamos na nossa força, na força do nosso braço, não confiamos, meu Deus, que alguém pode interferir na nossa causa, a não ser que seja mandado pelo Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor esteja renovando a esperança, que o Senhor esteja renovando a dependência, o ânimo, a alegria, Senhor, a fé dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Eu sei que muitos têm andado pelo vale nesses tempos difíceis, Senhor, mas nós podemos olhar para trás e ver que até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem caminhado conosco, aleluias, e o Deus que esteve até aqui conosco é o Deus que vai continuar caminhando. Faz brotar força, faz brotar esperança. Oh Deus, clareia, Senhor, aquilo que está escuro, interfere nas enfermidades, Senhor, interfere naqueles que estão adoentados, que estão com Covid, Senhor, dá saúde ao teu povo, abençoa o pulmão, que possa funcionar bem, vá tirando todo o mal-estar, toda dor no corpo, todo o cansaço, em nome de Jesus. Ajuda o teu povo a respirar, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor esteja à nossa frente e que a boa mão do Senhor esteja nos sustentando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você seja fortalecido pelo Senhor.